Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Queremos, em nome da direção desta casa, dar as boas-vindas a todos, aqueles que já frequentam a casa há mais tempo. É uma alegria tê-los aqui. E aqueles que estão chegando pela primeira vez, sintam-se abraçados fraternalmente pela espiritualidade superior e por nós também, neste momento. Que as energias do alto possam nos acolher a todos num grande abraço fraternal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do Grupo Irmão Estevam. Iniciando os trabalhos da noite, vamos fazer a nossa leitura de harmonização do livro Bilhetes Fraternais por Espíritos Diversos. A vitória na luta pelo bem contra o mal caberá sempre ao servidor que souber perseverar com a lei divina até o fim. Assim nos escreveu Emmanuel, e o Espírito Rodrigo comenta: em meio aos tumultos da existência, o espírito encarnado na Terra permanece frequentemente afastado de uma resolução firme no sentido do seu próprio aperfeiçoamento moral. É que são tantos os desvios do caminho reto que se abrem diante dos incautos, que os espíritos encarnados se desarvoram sem saberem para onde ir. Mesmo aqueles que já se sentiram despertar para os chamamentos do mais alto, veem-se, por vezes, às voltas com as próprias indecisões, porque o tumulto existente em seu derredor dificulta a concatenação das ideias para a busca dos rumos perdidos. Todavia, ao espírita consciente das verdades trazidas pelo Espiritismo, falece justificativa para guardar a indecisão. A doutrina espírita projeta luz sobre o caminho reto e também sobre os desvios, que não podem ser confundidos com atalhos para se encontrar a felicidade. A linguagem do Cristo, revivida pelos ensinos espíritas, é bem clara para permitir qualquer tipo de dúvida. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, aponta Jesus. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, enfatiza Allan Kardec, inspirado pelo Espírito de verdade. O cerne do problema é um só. Apenas a perseverança no bem, a começar do bem em favor de nós mesmos, será capaz de construir a felicidade no íntimo de cada um. O tumulto é grande lá fora. Não permitas que o burburinho da inferioridade te penetre a alma sedenta de luz. Prossegue, perseverando no bem, e encontrarás a paz para as tuas aflições. Todos queremos ser felizes. Não sabemos muitas vezes distinguir a felicidade da ilusão, os sentimentos verdadeiros das emoções perturbadoras. O conhecimento espírita, no entanto, é dádiva sublime do Criador, dilatando-nos a visão para que identifiquemos exatamente o bem junto do mal. Assim como o lavrador atento sabe distinguir o trigo cercado pelo joio. Ajusta o teu pensamento aos pensamentos dos teus guias espirituais e verás sempre a claridade diante de ti, percebendo sem sombra de dúvida onde estão os teus verdadeiros interesses e as razões da tua felicidade. Ainda sobre a influência dessa leitura que nos harmoniza o íntimo, vamos fazer a nossa oração inicial. Queridos amigos espirituais,
Jesus, nosso mestre e guia, bom Deus, nosso Pai Celeste, agradecidos estamos por aqui podermos estar, por podermos, nem que seja por uma hora, Senhor, conectar o nosso pensamento a toda essa esfera de amor, a toda essa conexão de amor que desce dos confins do universo até nós. São energias salutares que são entregues, Senhor, a cada um de nós para proveito próprio. E assim, agradecidos estamos por esta possibilidade, pela alegria do encontro, Senhor, com nossos irmãos maiores. Muitos de nós reencontrando aqui amores do passado, passado longínquo, passado recente, e que se apresentam, Senhor, para nos afagar o espírito, para nos alentar a alma e nos dizer que estão sempre ao nosso lado, a fim de que nós próprios sejamos artífices da nossa evolução. Não nos falta, Senhor, ajuda a todo instante, e isso todos nós percebemos, especialmente nestes momentos. E por isso estamos profundamente agradecidos. Graças a Deus, e que assim seja. No boletim tem a alusão à palestra de André Siqueira, que por uma questão de força maior de viagem a trabalho, não conseguiu chegar a tempo. Então a gente recorre aos nossos palestrantes da casa. Temos então a presença da nossa querida Elda, que vai nos falar sobre um tema. Eu anotei aqui, Elda. Renovemos nossa mente. Que faz conexão, evidentemente, com o tema que tinha sido dado ao André, mas eu vou deixar você explorar o tema. Tá bom, Elda? Fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu até escolhi esse tema exatamente pelo vínculo, com a conexão com o tema do André, para a gente não fugir muito da proposta, né? Até uma coincidência que não existe com o tema da leitura, né? Da noite. Eu vou começar aqui fazendo uma reflexão, e eu peço autorização para os cientistas da casa, que temos alguns, para fazer um embasamento aqui no início de uma orientação ou de um estudo de um físico americano. Vocês vão achar estranho, mas o espiritismo, afinal de contas, é ciência, filosofia e religião, então estamos bem enquadrados, né, nessa questão. O cientista Greg Braden, eu não sei até que ponto ele é tão bem acolhido no meio científico, mas eu achei essa reflexão dele muito interessante e tem muito a ver com o próprio Evangelho. Então resolvi trazer essa reflexão, mesmo que seja meio uma passão no iniciozinho. Ele faz uma reflexão em cima de alguns princípios. Primeiro, nós, seres humanos, gostamos muito, ou muitos de nós, da reflexão ou da afirmativa que se faz quanto a somos todos um. Vocês conhecem essa expressão, né? Inclusive tem uma tribo na África que usa muito essa expressão e chama Ubuntu. Eu espero estar pronunciando corretamente. Há até uma história muito, muito interessante de um antropólogo, em que ele, visitando essa tribo, ficou lá por 6 meses fazendo um estudo com eles, e no último dia, na despedida, ele resolve fazer uma brincadeira com as crianças e faz uma coleta, vários doces e vários presentes sagrados a eles,
põe debaixo de uma árvore, numa cesta, e fala para as crianças: agora corram, quem chegar primeiro ganha aquela cesta com doces e agrados, etc. E ele, curiosamente, percebeu que as crianças todas se deram as mãos e seguiram calmamente até a árvore. E chegando lá, se deliciaram juntas de todas aquelas guloseimas. Ele, antropólogo que havia morado ali 6 meses junto com aquelas, achou estranho. E foi perguntar: mas por que isso? Um de vocês poderia ter tudo isso? Eu disse: mas não, mas nós somos um. Esse é o princípio que nós temos. Então é um ensinamento interessante, e essa reflexão desse físico começa dizendo que nós temos ou buscamos essa crença de que realmente somos todos um. E que nós gostaríamos de realmente sermos um. Essa também é uma outra afirmativa dele. E a coerência que existe, emocional que existe entre aquilo que pensamos, poucos pensam, e aquilo que a muitos é oferecido em função desses poucos que pensam. Pode parecer estranho, nós vamos seguir em frente nesse raciocínio. E ele começa a narrativa no vídeo que há uma percepção no mundo científico, aqui ele está conectado. Vamos fazer uma referência, qual é o trabalho dele. Existe uma fundação que estuda sobre a matemática do coração. A fundação estuda exatamente sobre o batimento cardíaco, os reflexos e o que isso pode afetar o mundo. Esse estudo dele, basicamente. E então, diante dessa afirmativa, desse conceito, dessa aspiração que nós temos de todos sermos um, a ciência começou a desenvolver alguns modelos, teorias, estudos, etc. E houve uma busca pelo entendimento, pelo aprendizado sobre o campo magnético da Terra, ou campos magnéticos da Terra. Foi então colocado 2 satélites, foram colocados 2 satélites, um dirigido ao Polo Sul, outro dirigido ao Polo Norte, onde eles faziam uma avaliação do campo magnético da Terra a partir do satélite. Então, a cada 30 minutos, os satélites informavam como é que estava funcionando o campo magnético da Terra naquele período. Num determinado dia, houve um pico inexplicável no campo magnético da Terra. Não entenderam, porque foi uma mudança assim, incrível, muito substancial, muito forte. Então foram fazer uma comparação ou uma superposição do quadro do campo magnético da Terra naquele período e do calendário. E o que se descobriu? Que aquele pico havia ocorrido exatamente quando o avião, nas Torres Gêmeas, o primeiro avião havia destruído uma das torres. Então eles começaram a refletir sobre isso. E encurtando um pouco a conversa, começaram então a deduzir que a emoção das pessoas a partir daquele fato teria sido tão intensa que afetou o campo magnético da Terra. Interessante, né? Muita gente deve ter questionado, deve ser uma ilusão, né? Um cientista. Como assim? E assim eles se dedicaram a esse estudo e passaram a fazer várias experiências a respeito. Bom, como eles estudam sobre o coração, então começaram a buscar essas conexões com relação ao batimento cardíaco, etc. E algumas coisas os estudos já tinham conduzido para que o coração tem uma força muito grande no comportamento com relação ao campo magnético e o campo elétrico.
E começaram então, a partir desses modelos que já existiam, começaram a ver em que isso poderia interferir. Em síntese, a partir daquele momento, começaram a examinar. Nós, por exemplo, nós sempre achamos que é o cérebro é que comanda as nossas vontades, as nossas realizações. Mas também já se descobriu, não fala neste vídeo, mas em outros que eu já vi anteriormente, me interessou muito esse tema, é que o coração também é considerado um cérebro, com outras funções, mas também porque ele tem um poder de comando para o nosso corpo, tanto quanto o nosso cérebro normalmente chamado assim. Mas eles descobriram que o coração, ele tem a parte de campo magnético, de campo elétrico dele, é 1000 vezes maior do que a interferência do cérebro nesse campo. Quanto o poder, a influência do coração no campo magnético é 5.000 vezes maior do que o do nosso cérebro. Então eles começaram a fazer conexão com relação ao coração, da importância do coração nas nossas vidas. E seguindo em frente também, adiantando um pouquinho no assunto, eles começaram a analisar tradições antigas, verdadeiras, que as tradições da nossa história, né, centenária, do que é importante nas nossas relações. E trouxe a seguinte reflexão, e eu vou ler porque achei muito importante essa questão. Certos tipos de experiência baseados no coração, como apreciação, gratidão, perdão, carinho, compaixão, são os entendimentos antigos que sempre foram ensinados nas tradições mais verdadeiras do nosso passado. Agora, a nossa própria ciência está encontrando que essas mesmas tradições estão agora documentando este efeito real em nossos corações. Quando conseguimos sentir esses sentimentos em nossos corpos, eles são refletidos dentro do campo e todo mundo se beneficia da experiência de relativamente poucas pessoas. E ele acrescenta que poucos de nós, têm essa consciência dessa influência, desse poder da mente e do coração para trazer melhorias, seja em aspectos imunológicos, seja na paz, seja na busca pela própria cura. O quanto é importante nós termos essa consciência do poder que nós temos, desse poder que é mais forte no coração do que na mente. É importante, não é? Eu achei assim de uma profundidade esse raciocínio e vou trazer essa conexão para o nosso tema à luz do Evangelho, que é o que nos importa. Nós, no Espiritismo, temos alguns conceitos básicos também. Nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal. E hoje a ciência já tem alguns conceitos, como a teoria das cordas, em que nós estamos envolvidos por uma energia, se eu posso chamar assim, os físicos aqui presentes que eu conheço, podem me questionar depois, mas essa rede em que nós estamos imersos por todo o universo ou multiversos, eu tenho essa reflexão de que é o nosso fluido, é onde nós estamos imersos também. Então nós estamos conectados, todos nós, de alguma forma. Nós podemos achar que não temos nada a ver com o que acontece lá na Ásia, na África, na Europa, no leste europeu, ou o que seja, ou o que acontece no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, quando na realidade estamos todos conectados. É essa reflexão que eu queria trazer, baseado nessa reflexão aqui.
do físico, que ele está se aprofundando nesse tema, né? Existem outros vídeos a respeito do tema. Então nós precisamos de ter essa percepção de que estamos realmente conectados. Realmente somos um. Porque somos uma nação humana, dos seres humanos. Independe se nós estamos aqui, independe daqueles que estão em outros planetas, independe daqueles que estão em outras nações do nosso planeta. Somos todos um porque estamos todos conectados de alguma forma. Vocês já ouviram falar certamente sobre o efeito borboleta, não é verdade? Que nada mais é do que essa constatação. Aquilo que pode acontecer aqui pode ser pequeno, pode ser quase irrisório aparentemente, mas que pode se transformar num movimento intenso, aí no caso um tsunami, do outro lado do mundo. Pode parecer um exagero, mas não é. Depende de quê? Dessa mobilização da nossa vibração ao longo desse percurso do nosso sentimento, da nossa emoção, ou daquele efeito, aquele movimento que possa ter ocorrido. Então, da responsabilidade nossa nesse processo de relacionamento com as pessoas. Então, a preocupação aqui é mostrar o quanto somos responsáveis por aquilo, não só que acontece conosco, mas aquilo que acontece com qualquer um de nós, e não só da raça humana, não só seres humanos. Tudo que ocorre por todos os seres vivos e até para aquilo que pode acontecer com questões físicas mesmo, materiais, puramente materiais. Então precisamos ter muito essa noção e essa preocupação com o que eu estou fazendo na minha vida. O que eu estou fazendo daquilo que eu sei. O que eu estou fazendo daquilo que eu sinto. Voltando ainda ao coração, há ainda mais uma reflexão que eu considero muito interessante e importante, que há um outro estudo desse mesmo instituto, mas desenvolvido por um outro cientista, que o nosso coração, ao bater, a cada batida do nosso coração, nós emitimos aquilo que nós sentimos para o meio ambiente em que estamos. Então, se eu tenho um sentimento positivo, as pessoas que estão à minha volta, ou até muito mais longe, não precisariam estar conectados fisicamente, nem num ambiente pequeno, aquilo que eu sinto e vibro em termos de emoção, o meu coração, ao bater, reflete para o ambiente em que eu estou esse sentimento. A cada batida. Então, o que vai emitir, o que vai transmitir essa emoção? A matéria que existe entre nós, que é o ar. Porque o batimento é físico. Então, o coração, ao bater fisicamente, ele vai mobilizar partículas que estão à nossa volta e a minha emoção, o meu sentimento chegará a outro, em outro local. Seja aqui, seja em outro momento e a uma distância maior. A responsabilidade nossa é pelo que nós sentimos e pensamos, porque o Espiritismo nos coloca que pensamento é criativo. Nós criamos, materializamos no plano espiritual várias imagens que nós montamos e formamos no nosso cérebro. Ver a responsabilidade que temos com o que sentimos e criamos com o nosso pensamento. É muito importante que a gente tenha essa percepção, porque é muita responsabilidade nossa pensar mal de algo ou emitir um pensamento negativo sobre alguém ou sobre algo que acontece, porque o nosso coração estará batendo e transmitindo à nossa volta tudo isso que nós sentimos. Algumas pessoas são mais sensíveis e percebem. Você já deve ter tido essa experiência de conversar com alguém ou observar alguém e essa pessoa ser simpática ou não.
Todo mundo já deve ter percebido isso. A gente pode já refletir que isso pode ocorrer em função da vibração que a pessoa está emitindo para o ambiente. E a gente capta essa emoção e esse sentimento. Por isso, talvez uma antipatia ou uma simpatia dita gratuita. É algo que a gente deve refletir também a respeito. Mas voltando então, pegando aqui o tema à luz do Evangelho e, no caso, além do Evangelho, no Novo Testamento também, as reflexões que nos trazem os Espíritos através de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Em Lucas, no evangelista Lucas, há essas palavras: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Percebe a conexão disso com o que o Greg Braden trouxe como reflexão sobre o coração? Então é uma realidade que nós já temos há séculos, milênios, e não percebemos, mas a ciência hoje já está trazendo essa informação para nós para intensificar esse nosso conhecimento, trazer o mais material para nós, vamos dizer assim, mais palpável, uma realidade que já existe, um ensinamento que já existe de há muito. E o que nós estamos fazendo com o nosso dia a dia? Como é que nós estamos agindo? Como é que nós estamos pensando? Vivemos num mundo com muita dificuldade atualmente, né? Sempre tem, mas hoje parece que está mais intenso, no mundo inteiro. E como é que nós agimos com relação a essas realidades? Notícia no jornal, na TV, filmes, que muitas vezes são baseados em realidades nossas e intensificam, né, para ficar mais intenso no cinema, numa tela enorme, né? Então a gente fica muito mais mobilizado a ser impactado por aquele tema. E como é que nós estamos agindo? Quais são as nossas reações? Vamos trazer num mundo pequeno, vamos tirar o cinema, um grande telão, pegar a nossa televisão num jornal. Aí traz uma informação de um assassinato ou de um desvio de comportamento, um desvio moral de alguém em determinado momento. E nós olhamos e não concordamos, é o mínimo que a gente faz muitas vezes, mas a gente já começa a emitir alguns pensamentos a partir dali. A gente já acha que só pensar não tem problema nenhum. Está na televisão, a pessoa não está me vendo, não está me ouvindo, né? Então tá fácil, eu não tenho nenhum compromisso com ninguém, nenhuma testemunha. Então eu posso pensar e falar o que eu quiser. Mas diante disso que a gente ouviu até agora, é isso mesmo? Como é que esse nosso pensar e nos emocionarmos naquele momento está interferindo em alguém? Está interferindo na nossa casa? Às vezes eu moro sozinha, às vezes eu vivo sozinho, mas a casa onde eu vivo vai ficar impregnada desse pensamento, de um palavreado vulgar, de uma emoção indevida, de um sentimento negativo. Nós estamos impregnando o próprio ambiente que nós vivemos disso. Então nós vamos ter contato com isso o tempo todo. Então nós vamos ficar impregnados do nosso próprio desvio. E uma reflexão interessante a respeito também disso aí, um livro que eu li já há muitos anos, um mentor que tinha como compromisso orientar algumas pessoas encarnadas, um mentor desencarnado, as pessoas encarnadas, de orientar quanto ao encaminhamento, como é que ela deveria pensar, como é que ela deveria agir, que caminho que ela deveria seguir. E ele não conseguia sensibilizar alguns desses seus pupilos. Então ele vai procurar o seu mentor hierarquicamente superior. O que ele deveria fazer?
Olha, eu estou tentando, eu procuro ensinar, orientar, intuir. Eu intuo que ele leia um livro, que ele faça isso, faça aquilo, mas eu não estou conseguindo. Será que, pedindo orientação para o mentor dele, será que eu não deveria pegar a mão deles aqui e falar assim, faça isso, e me conduzir essas pessoas de uma forma impositiva, não é? Aí o mentor dele falou, meu irmão, se você fizer isso, nada mais será do que um mero obsessor. Porque o nosso caminhar, aí não do texto, mas uma reflexão estou trazendo, o nosso caminhar, nós não estamos aqui para impor nada. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu esse livre-arbítrio, nós vamos escolher usar da melhor forma possível. Aí muitos de nós desviamos, até com conhecimento da doutrina, conhecimento do Evangelho do Mestre, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, em outras leituras, a gente tem tanta informação, mas de vez em quando a gente cai, a gente sucumbe às forças que estão à nossa volta. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher. Se alguém nos impuser uma atitude, não seremos nós, não teremos nenhum mérito por fazer efeito diferente. Não é? Então, temos que pensar. Então, ali o mentor dele falou, se você fizer isso, nada mais será do que um obsessor. E assim vale a pena a gente refletir no nosso dia a dia. Na família, com os filhos, com colegas de trabalho, com amigos. Às vezes você tem uma ideia boa para aquele amigo, nossa, eu devia fazer isso, por causa disso, disso e disso. Aí esse amigo não faz, aí você quer impor. Não, ele quer dentro dele. Se ele fizer uma má escolha, ele vai responder por isso. Mas de repente a sua escolha não é tão boa quanto a que ele vai ter, só que é diferente da sua, e a gente não quer aceitar a diversidade entre nós. A gente quer que as pessoas pensem como a gente, porque a gente acha que sabe tudo. Aí a vaidade, o egoísmo, são vários aspectos aí que a gente deve pensar a respeito. Como é que nós estamos agindo? Que tipo de ação estamos tendo no dia a dia nosso? Com os outros e com nós mesmos. E aí, esse sentimento, vamos trazer essa reflexão aqui, nós vamos emitir ou reverberar à nossa volta aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, porque o nosso coração batendo estará reverberando no meio ambiente em que a gente está. Nós temos um comprometimento muito sério nas relações com as pessoas e de como nós agimos dentro do ambiente mesmo estando sozinhos, como numa casa, morando sozinhos. Porque nós estamos ambientando essa casa com um sentimento negativo, quando nós poderíamos ter um pensamento positivo, que nós mesmos seríamos beneficiados disso. Então, às vezes, eu falo assim, não, eu tenho que ser bom, por quê? Porque aí eu vou para o céu. Em alguns conceitos. Porque eu vou caminhar mais aceleradamente a alcançar a condição de espírito puro. Ou eu vou ser bem quisto na sociedade onde eu estou. Mas isso não é uma forma de barganha, não é? Eu vou ser bom porque eu vou ganhar alguma coisa em troca, então não estou sendo bom. Eu estou sendo conveniente, não é? Diante de algumas expectativas que eu tenho. Ser bom é mais do que fazer o bem. É fazer o bem porque é bom fazer o bem. E não porque eu estou querendo alguma coisa em troca. Não precisa nem ser material. É só querer que a evolução seja mais rápida, ou que a pessoa me queira bem, que eu possa conquistar alguns agrados no meio que eu estou. Isso não é ser bom de forma real, de forma verdadeira. Como é que estamos sendo nessa vida? Vou trazer então, além dessa reflexão em Lucas, em que ele coloca que o homem bom, do bom tesouro do seu coração,
Olha bem essa colocação aqui, porque já há 2000 anos atrás a gente já teve essa chamada de que o coração, o que a gente tem no coração é importante, não é? O homem do seu coração tira o bem. O homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Falou num versículo só tudo isso que o cara ali falou por quase 1 hora no vídeo, não é? Bastou falar só esse versículozinho aqui. E vem aqui o apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Vamos buscar renovar o que pensamos, o que sentimos, buscando sempre como referência o que Deus quer conosco. Todos nós temos uma missão a cumprir, todos, seja ela pequenininha ou seja grandiosa. Aqui, nesse salão, provavelmente não vai ter nenhum Chico Xavier e nenhum Divaldo Franco. Mas temos missões muito importantes, cada um de nós. Pode parecer irrisória, pode ser pequenininha aos nossos olhos, mas poder refletir um resultado, resultar em algo muito importante para alguém ou para algumas pessoas. Lembrando aqui essa reflexão ainda, que o que poucos pensam e fazem resulta para muitos e todos. Aqui ele estava falando com relação ao nosso sentimento, às nossas emoções, ao batimento cardíaco, né? E aqui, por exemplo, ele traz essa reflexão toda a partir desse ataque às Torres Gêmeas. Então ali ele percebeu em todo aquele processo de estudo, de reflexão, em cima do que os satélites tinham identificado e essa constatação em que momento isso aconteceu e o que pôde ter trazido para a humanidade, nós precisamos saber que muitos ali não tinham consciência. Podia ser um grupo orando, podia ser um grupo, como tantos de voluntários, não é? De ajudar, são poucos, mas que até hoje se fala sobre eles. Há filmes falando a respeito desses voluntários que fizeram coisas maravilhosas, que resultaram para muitos. São pequenas missões. É um bombeiro que acudiu, né? Pessoas que foram salvas por amigos ou por desconhecidos, mas que naquele momento se prontificaram a realizar algo. Pode ter sido que era uma ação pequena, mas a ação que salvou uma vida ou a vida de tantos, ou que deu um acalento, mesmo que a pessoa tivesse morrido naquele momento, mas ela pode ter orado, pode ter acolhido, dando um abraço, simplesmente, entre aspas, porque um abraço nem é tão simples assim, não é? Não um abraço é simples, a energia que a gente transmite com um abraço não é algo simples, é algo grandioso, dependendo do abraço que a gente dá. Então, às vezes a gente faz coisas pequenas para nós, mas que repercute com uma força muito grande nas pessoas com quem a gente tem contato ou no ambiente em que a gente vive. Precisamos estar atentos. A responsabilidade nossa é muito grande. Não é só viver um dia de cada vez. É saber como vivemos um dia de cada vez. Mas, seguindo aqui o raciocínio, diz-nos ainda Jesus: olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Está em Marcos, capítulo 13, versículo 33. E acrescenta ainda Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mostrando que o espírito que somos, ele tem uma capacidade muito grande de bem, do bem,
mas a carne ainda é fraca e segue os nossos caminhos, nos desvia muitas vezes dos caminhos. A gente tem essa noção, vamos fazer contato com esse espírito que tem tudo, como ele aqui nos coloca. Em Um Consolador, Emmanuel nos coloca na questão 222 o seguinte: existe um conceito chamado toque da alma. Não sei se algumas pessoas conhecem. Emmanuel, nessa questão, ele explica o que é toque da alma. O que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? E assim ele responde: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, novamente falando sobre o coração, né? Faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para que a sublime compreensão da verdade, para a sublime compreensão da verdade. Vou ler de novo, para ficar bem claro, né? Quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, impossíveis para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo, ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria, em todos os sentidos. Então, quando nós usamos de uma forma indevida e inadequada o nosso livre-arbítrio, nós estamos nessa opção, não é? Estamos com expressões negativas das situações provisórias da matéria. A matéria ainda nos chama muito. Então nós precisamos começar a procurar mais esse contato com esse espírito a que Jesus se refere. Porque o espírito, na verdade, está pronto, palavras de Jesus. É a matéria que ainda dificulta que esse espírito se expresse da melhor forma. Seguindo então, é importante que tenhamos a orientação do Mestre, sempre presente em nós, no olhar, vigiar e orar. Vamos refletir sobre essas três questões. Olhar. O que é olhar? Olhar mesmo. É prestar atenção no que está acontecendo. O que eu estou fazendo? Em que meio que eu estou? O que está resultando daquilo que eu faço, do que eu penso? Como é que está a minha relação com aquilo com que eu tenho contato todos os dias? Que eu posso olhar mesmo. Fisicamente. E aqueles que têm um pouco mais de sensibilidade começam a olhar também com os olhos da alma. Não é? Aqueles que estão mais ligados à matéria podem olhar com os olhos físicos. Quem tem melhores condições, vamos dizer assim, mais sensíveis, que já tem assim, um contato melhor com o olhar do espírito, que ele é, então use isso para se ambientar e perceber como é que está sendo o nosso caminhar e o caminhar do que está à volta. Vigiar. Mantermos sob controle o tempo todo. Vigiar. Vamos identificar como é que eu estou sendo. Eu estou sendo bem ou não? Eu estou agindo corretamente ou não? Eu estou agindo, tirando corretamente, de forma inadequada ou não? Porque às vezes até a gente está com um caminho positivo. Só que a gente está usando esse positivo ainda de forma inadequada. Pode melhorar um pouquinho. Pode, né, dar uma burilada, dar uma perada nas arestas. A gente está tendo com um caminho bem intencionado. Mas às vezes a gente precisa de aparar algumas arestazinhas para a gente ficar mais redondinho nesse caminhão. Né? Orar. Orar é fazer contato com o plano espiritual superior. O capítulo do Evangelho que fala sobre o orar, esse contato, é maravilhoso, é um dos que eu gosto mais. Vale a pena. O que é fazer esse contato? É a gente primeiro ter a vontade de fazer esse contato. Não pode ser da boca para fora. A oração tem que ser sentida. Ela tem que começar no reconhecimento de que eu quero e é preciso, tenho vontade de fazer esse contato. E depois eu me entregar a esse contato, ou essa vontade, para efetivamente eu fazer essa conexão com o plano superior. Aí a oração vai ter efeito. Aí alguns podem dizer assim, mas nem sempre Deus ouve minhas orações. Ele ouve. Sempre. Ah, mas ele não me responde. Responde sim.
responde muitas vezes, ou a maior parte das vezes, da forma que a gente não está querendo. Porque a gente quer atender determinadas questões interiores, vontades nossas, que muitas vezes está ligado a egoísmo, a vaidade, orgulho. Isso nós não vamos receber. Porque esse tipo de caminhar não nos vai dar força para essa evolução que nos espera. E Deus só nos proporciona aquilo que está diretamente ligado à nossa evolução. Ele não nos dará nada que vá impedir ou dificultar o nosso caminhar evolutivo. Nunca. Se pedimos algo nesse sentido, Ele não vai nos dar. Ele vai nos dar caminhos para termos consciência de que não é esse o caminho. Vai nos dar um livro para ler. Vai sugerir um filme. Alguém vai chegar assim, nossa, você viu aquele filme legal? Não sei o quê. Aí você vai assistir um filme, nossa, esse filme tem tudo a ver com o que eu quero. Ou um livro. Você acha que é por acaso? Não, não é por acaso. É porque houve um caminhar para que você tivesse acesso a isso e pudesse se despertar. Agora, o despertar e caminhar da forma como aquele despertamento sugeriu, aí a escolha é nossa. Mas a resposta veio. Da melhor forma possível. Então precisamos saber o que nós estamos pedindo nas orações. Estamos pedindo para sermos melhores, para ouvirmos mais esse espírito que já está completo, mas que a carne ainda nos dificulta encontrar o caminho, ou a gente está querendo facilidades? Então, é um despertar nosso, que é uma proposta desse despertamento. Existe um outro conceito que eu acho muito interessante com relação à nossa convivência, ao nosso lidar com o Espiritismo. Certo palestrante aqui, uma vez, trouxe 3 passos, e eu achei muito interessante. Primeiro, nós entramos no Espiritismo. E quando nós encontramos o Espiritismo, assim, algo interessante, que nos responde várias questões que temos, sejam científicas, filosóficas ou do Evangelho, nós nos simpatizamos e passamos a frequentar. Então nós estamos entrando no Espiritismo. Ou em qualquer, pode ser numa outra igreja, numa outra concepção religiosa, mas o princípio é o mesmo, mas aqui nós estamos vendo o Espiritismo raciocinado dessa forma. Então, nós entramos no Espiritismo. Aí, quando a gente já se sente confortável no Espiritismo, o segundo passo o Espiritismo entra dentro de nós. É quando eu realmente acolho. Então, eu quero, então eu vou estudar, vou fazer os estudos sistematizados, eu vou participar de reuniões, vou participar dos trabalhos que nós temos aqui, seja assistenciais ou voluntários, como o Enxovalzinho, Campanha do Quilo, ou o trabalho no Paraná, que o Vitor se referiu, com o trabalho lindo que a gente tem lá. Então a gente o Espiritismo vai entrando dentro da gente. O terceiro passo é quando nós já entramos no Espiritismo, o Espiritismo já entrou dentro da gente, e agora nós vamos deixar o Espiritismo sair de nós. É quando nós já estamos tão perceptivos dessa realidade que está fazendo tanto bem para nós, que nós começamos assim, nossa, eu tenho que falar isso para alguém. Mas não é só falar, porque o que convence mais são as nossas ações. A gente pode até trazer uma mensagem amiga, abraçar um amigo que está passando dificuldade, fazer uma oração com ele, citar o Evangelho, citar o livro, que ele possa ler, da nossa literatura complementar. Então é uma forma de a gente já estar começando a deixar o Espiritismo sair de nós. Porque quando a gente chega nesse patamar do nosso caminhar e ser de coração, ser de convicção, nós já estaremos num outro nível. O nosso batimento cardíaco vai estar vibrando amor, vai estar vibrando compaixão, vai estar vibrando perdão, que é a nossa chamada em relação ao Evangelho,
Interessante que ele também se referiu a esses sentimentos aqui, não é? A gratidão, perdão, carinho, compaixão. Que o Espiritismo nos ensina, o Evangelho de Jesus nos ensina exatamente isso. Então, quando nós deixamos esse conceito ou esses ensinamentos que estão dentro de nós deixamos entrar e nós queremos compartilhar, nesse momento nós estamos deixando sair de nós a beleza que nós abraçamos. Esse amor. Nós vamos começar a vibrar esse sentimento que às vezes a gente não precisa nem de falar muito, que a pessoa vai reconhecer que é uma forma diferente, e nós somos diferentes. Não é diferente assim de vamos ficar exaltados, né? E ficar, não, eu realmente sou especial, não é nada disso. Eu acho que quanto mais nós crescemos, menos nós temos esse sentimento. Mas a gente tem a vontade de fazer o bem. A gente tem a vontade de ser o bom homem. Né? De fazer realmente o bem para aqueles que estão à nossa volta. É a nossa meta. Porque se nós queremos ser espíritos puros um dia, não devemos fazer pensando em ser espíritos puros, porque aí a jornada vai ser maior. Porque nós estamos querendo trocar moedas. Mas quando efetivamente nós somos, nós nos sentimos pequenos, porque poderíamos fazer mais e não fazemos, poderíamos fazer mais e não fazemos, a gente está querendo, a gente se sente assim, poxa, estou fazendo tão pouco. Aí é o sinal da humildade, do compartilhar, do perceber a necessidade do outro. Aí nós estamos realmente evoluindo. Então nós precisamos perceber como é que está sendo essa nossa atitude perante o mundo, perante as pessoas, perante aquilo que a gente está aprendendo do Evangelho. Nós estamos realmente deixando que esse Evangelho entre dentro de nós para que nós possamos fazer com que ele saia num desabrochar de carinho, de compaixão, de relacionamentos maravilhosos na sociedade em que a gente vive. Que é essa a nossa meta. E eu quero terminar lendo um texto que fala um pouco sobre a luz e essa busca nossa. E nem sempre a gente tem um olhar de como deve ser. O texto se chama "A luz precisa entrar em nossas vidas". Precisamos mudar o nosso olhar para o que devemos fazer no nosso dia a dia com relação à busca por proteção espiritual. Que é uma coisa que a gente... Não, mas o mundo, as coisas não estão funcionando muito bem porque eu não estou protegido. Então eu estou pedindo proteção, estou pedindo luz. Né? Mas depois dessa observação vou voltar então aqui nesse parágrafo. Precisamos mudar o nosso olhar para o que devemos fazer no nosso dia a dia com relação à busca por proteção espiritual. Pensamos que a proteção vem com a prática da busca pelo bloqueio do ambiente que vivemos, seja no trabalho, seja no ambiente doméstico, seja em nossos próprios corpos. Como que visando não permitirmos a entrada de energias negativas ou a intromissão de trevas em nossas vidas. É um engano proceder assim. As trevas não existem, o que existe é a ausência da luz. O que devemos buscar não é um impedimento da intromissão das trevas, e sim abrirmos a entrada da luz que irá iluminar os ambientes em que vivemos, fazendo com que esses lugares não mais fiquem sem a luz. E para que estejamos em condições de nos abrirmos à luz e deixar que a luz nos envolva e penetre nos ambientes onde vivemos, precisamos mudar nossos pensamentos, comportamentos, conceitos e valores. Só com a autotransformação e a renovação de nosso íntimo, transformaremos o ambiente à nossa volta. E é a partir de então que não precisaremos mais nos preocupar com as trevas, pois a luz iluminará todos os ambientes onde estivermos, a começar pelo nosso próprio ambiente interno. Nós, espíritos renovados e transformados em ambientes de luz. A paz esteja com todos nós, agora e sempre. Graças a Deus. Simplesmente assim. Muita paz para todos, que a gente possa trazer essas reflexões para o nosso dia a dia e buscarmos a nossa transformação. E não estou recado não é só para vocês não, recado para mim também. Que a gente possa realmente buscar
essa mudança, essa renovação das nossas mentes e que a gente possa vibrar com um coração mais sadio de pensamentos e intenções. Muita paz. Agradecer de coração a Elda, já que eu aprendi um pouquinho hoje, né, Elda? Pela reflexão que nos trouxe. É muito importante que cada um de nós procure nas pequenas coisas do dia. Normalmente nos envolvemos com as coisas negativas de forma muito rápida. Eu sempre lembro do lugar do cafezinho no nosso ambiente de trabalho. A gente vai lá tomar um cafezinho, normalmente tem alguém se queixando de alguma coisa, falando mal de alguma coisa, e a gente rapidamente se envolve com aquilo. E começamos a vibrar naquele ambiente. Para a gente subir isso é muito difícil. Mas se a gente começar a fazer um pequeno exercício, e não é, que nem a Elda fala na leitura aí, a gente querer não se envolver com aquilo. É procurar ser, nem que seja o riscar de um palito de fósforo, que vai iluminar um pouquinho aquele momento. E sejamos, cada um de nós, um pouquinho de luz por onde passarmos. Vamos fazer assim a nossa oração final neste momento. Mais uma vez agradecendo aos espíritos amigos, nossos queridos mentores individuais de cada um de nós, que, como a leitura nos advertiu, estão aqui para nos ajudar, mas não para nos carregar. A leitura diz que devemos nos conectar em pensamento com o pensamento deles e fazer dessa forma a nossa vida melhor. Fazer dessa forma o nosso bem-estar. Construir ao nosso redor a esfera de luz que certamente vai contaminar toda o nosso relacionamento. Obrigado, Senhor, pela ajuda que tem nos dado. Obrigado, Senhor, por estar sempre ao nosso lado. Pedimos que nesse instante todas as energias que aqueles que aqui vêm em busca, Senhor, do aparelhamento íntimo, da força, da fé, da coragem, para o enfrentamento, Senhor, dos desafios da encarnação. Que todos que aqui vêm em busca das energias, Senhor, para a organização íntima do ponto de vista físico, possam sorver nesse instante, Senhor, voltados ao Espírito que já tem a vontade de fazer bem a si próprio. Que essas energias façam morada em nossos corações, mas que ao mesmo tempo, ao sentirmos as vibrações do carinho, da compaixão e do amor dos nossos entes queridos que já estão no mundo espiritual e que também se aproximam, Senhor, para nos acarinhar, que essa vibração possa ser reverberada nos nossos lares, nos locais de trabalho por onde estamos, nos estudos, nos locais por onde passarmos, Senhor. Que possamos, enfim, ser o ponto de luz que Jesus espera de cada um de nós. Graças a Deus e que assim seja. Lembrar que a Elda, normalmente, quando faz a palestra aqui, produz um folder que quem quiser levar, fique à vontade. Tem alguns lá no fundo. Eu vou pedir para o Giovanni, traga aqui para frente
Aí o pessoal pode pegar alguns, que o pessoal pode pegar na saída do passe, tá? Ah, tem alguns aqui, ok. Então quem quiser pegar o folder para ler com calma em casa, fique à vontade, tá bom?